Finalizando então o nosso módulo de pigmentologia, vem a pergunta que você deve ter feito durante todo esse estudo, que é: qual é o melhor pigmento para cada técnica? Lembra que desde o começo eu tenho enfatizado contigo que não tem um melhor pigmento. Que as pessoas me perguntam: qual é o melhor, Patrícia? Qual que você usa? E existe o melhor pigmento para cada técnica e até mesmo para o momento que você está na profissão. Então é isso que a gente vai começar a falar aqui nessa aula, sobre algumas técnicas específicas, às vezes dermógrafo, às vezes tebori, boca, olhos, sobrancelha. Porque eu vou falar para você, vou te contar uma verdade. No início da minha profissão, eu achava que eu tinha que escolher uma marca e trabalhar só com aquela marca. Eu não pensava que se eu fosse fazer técnicas diferentes, seria melhor usar pigmentos diferentes. Às vezes até para neutralização, a gente vai falar mais sobre isso lá no quarto módulo, que é sobre neutralização. Será que eu devo usar o mesmo pigmento que eu usei para fazer o procedimento? Com uma técnica diferente, será que eu tenho que mudar? Então é isso que nós vamos conversar agora, que eu tenho certeza que você estava muito curioso para ver se a técnica específica que você gosta, você está usando o pigmento correto. Vamos falar sobre cada uma delas. Primeiro, em relação à boca. A gente conversou, e se você se lembrar lá na aula de orgânicos, que os pigmentos orgânicos eles são mais ideais para a boca. Eu tenho aqui um vermelho representando um vermelho orgânico. Você está vendo que ele é redondinho? Olha só que bacana. Os pigmentos orgânicos, eles têm boa espalhabilidade. Eles saem de uma forma mais fácil da ponteira. Então, como a boca, o ideal é você fazer com dermógrafo, o fato do pigmento ser redondinho é mais fácil para ele ser espalhado. Então, se você ouvir essa palavra espalhabilidade, é a isso que estamos nos referindo. Eu vou mostrar para você aqui um pigmento inorgânico. Olha a diferença dele. Lembra que eu falei que os pigmentos inorgânicos, eles são acircular e os orgânicos são circular. Confesso para você que não é exatamente esse formato, tá? Mas a gente fez dessa forma para que você consiga visualizar que ele possui pontas. E isso faz com que ele não tenha tanta espalhabilidade quanto o pigmento orgânico. Agora imagina que você tá com essas bolinhas e você vai fazer um movimento. Tá vendo que ela já emperra? Que ele não rola com uma maciez? Por isso que para a boca são melhores os orgânicos. Inclusive, se você prestar atenção, mesmo que uma marca utilize pigmentos inorgânicos para sobrancelha e para outras técnicas, normalmente eles tendem aos pigmentos para micropigmentação labial serem orgânicos. Pelo primeiro motivo, que as cores são mais intensas, né? Tem mais brilho, tem mais luz os orgânicos e isso aqui, ó, isso faz com que o pigmento fixe de uma forma muito mais fácil. Se usar inorgânico, pode dar a impressão que ficou meio riscado o procedimento, certo? Agora a gente vai falar dos olhos. Os olhos, por experiência própria, eu posso falar tranquilamente para vocês que um pigmento com alta carga pigmentária, feita basicamente de carbon black, é a melhor opção. Então você pode escolher dentro da micropigmentação a marca que possui a carga pigmentária mais alta e é deles que você vai utilizar o preto. No momento que eu estou gravando essa aula para você, a marca que mais tem isso é a Prime, do professor Léo Calheiros. Eles têm 30% de carga pigmentária e é a mais alta do mercado, então ideal para você utilizar nos olhos. Na boca, você pode usar Prime, você pode usar os pigmentos da RB Colors. Então tudo isso é agora que eu estou gravando esse vídeo para vocês, são os pigmentos que a gente tem no momento. Você pode usar pigmentos de tatuagem para boca e olhos? Pode também, conforme a gente conversou lá na aula da diferença dos pigmentos de tatuagem e micropigmentação. E agora eu vou falar para vocês do capilar. A técnica capilar tem um pouquinho de gosto do profissional que executa. Será que você prefere que esse pigmento ele fique cinza no final ou se ele fique vermelho? Vai depender um pouquinho da técnica, né? Se você está fazendo a cabeça toda do seu cliente, não é só um pedaço, é ela inteira. Você está simulando
a cabeça raspada, que ficam só os pontinhos, ele degradar em cinza é melhor do que em vermelho. Então, como a gente sabe que os orgânicos tendem para finalizar em cinza e os inorgânicos tendem para finalizar em vermelho, aí você tem que escolher que resultado que você quer. Mas muito importante, que vai te ajudar a ter um resultado melhor se você trabalha com capilar, é escolher hidrofílicos. Lembra que os hidrofílicos, eles têm como composição principal a água e os hidrofóbicos o álcool ou a glicerina, certo? Então, por que os hidrofílicos é mais interessante para você usar no capilar? Porque se ele é hidrofílico, significa que ele se sente melhor, se sente mais confortável num ambiente com água. Só que a cabeça, em 99% das pessoas, é oleosa. E isso faz com que eles não se misturem, um repele o outro. A oleosidade natural da cabeça não interfere na água do pigmento. Então, isso faz com que ele se comporte melhor e ele tenha uma durabilidade maior. Por isso que capilar, orgânicos ou mistos, mas principalmente eles serem hidrofílicos. Falando de marca hidrofílico, a gente tem RB Colors, Ironworks, as duas excelentes marcas para a gente trabalhar com capilar. Aí vai depender um pouquinho se você quer uma marca que tem uma carga pigmentária alta, como da RB, ou se uma carga um pouquinho menor que a da Iron. Aí você pode conversar com o seu professor de capilar e ele te dá uma orientação um pouquinho ainda mais precisa, tá ok? E falando de areolas, vai depender se essa areola ela vai ser feita num local com cicatriz ou não. Mas o que eu posso te recomendar? Que se tiver cicatriz, as inorgânicas, os pigmentos inorgânicos ou de tatuagem ou mistos orgânicos e inorgânicos vão te dar um melhor resultado. Agora vamos falar das sobrancelhas. Eu deixei um espaço específico só para a gente falar delas, porque tem uma variedade enorme. Olha só, se você está começando agora na profissão e você não tem certeza de qual escolha é melhor você fazer, lembre-se uma coisa bem importante. A gente pode conversar durante o curso, aqui dentro da plataforma mesmo você pode fazer as suas perguntas, eu vou te responder e vou te orientar. Mas tem algumas informações que você vai adquirindo com a experiência, com a sua técnica aplicada no dia a dia, porque você pode conversar assim com vários profissionais diferentes e um vai dizer assim, qual o pigmento que você prefere? Vai falar RB Colors, o outro vai falar, eu prefiro Color Source, eu prefiro Ironworks, cada um tem a sua preferência. Por isso que tantas pessoas ficam em dúvida de qual é o melhor. Lembra que falamos no começo? Não tem o melhor, depende do momento que você está. E é isso que eu vou mostrar para você agora. Vamos falar sobre pigmentos com alta concentração. Tem tintas com alta concentração, né? Tintas com alta concentração de pigmentos. Vai depender se você vai trabalhar com dermógrafo ou tebori, certo? Quando você vai trabalhar com dermógrafo e você vai fazer fios, porque lembra que quando a gente faz fios, a gente tem um efeito. Quando a gente faz um shadow ou um esfumado, a gente tem outro efeito. Quando a gente faz fios, a gente implanta muito mais pigmento do que uma shadow. Ele acaba que vai mais profundo, ele fixa mais. Então, quando você vai fazer fios com dermógrafo, você só use pigmentos com tintas com alta concentração, alta carga pigmentária, se você já tem experiência. Por que isso? Porque se você não tem experiência, isso aqui vai fixar muito. E aí o que vai acontecer? Pode ser que você erre, pode ser que o seu trabalho não fique tão bom, coisas que acontecem no início da profissão. Agora, se você faz fios com o tebori, você pode usar uma tinta com alta carga pigmentária em qualquer momento da profissão. Por quê? Porque o tebori, ele tende a expelir mais pigmento. Por que isso acontece? Se você acompanha o meu canal, você já viu eu até falando em vídeos que é mais comum ou você fazer o procedimento e clareia tudo, ou em poucos meses já saiu tudo. Por que acontece isso? Por causa da agressão que o tebori causa na pele, que é uma agressão alta. Por mais que você tente controlar, é inerente à técnica. O fato de você abrir a pele, né, digamos, uma forma rude, falar para você que é um rasgo, mas isso faz com que a agressão seja muito mais alta, mas chegam lá mais células de defesa, processo inflamatório mais alto fixa menos. Por isso que você
Para você ter um melhor resultado com o Tebori, eu indico que você trabalhe com tintas com alta concentração, principalmente para quem está começando. Agora, os pigmentos com baixa concentração, as tintas que têm uma carga pigmentária menor, ela não merece atenção? Claro que merece, tem ótimos momentos que você precisa dela. Primeiro, fios com dermógrafo. Se você está começando, é a melhor opção. Trabalha com uma tinta que tem baixa carga pigmentária para que ele fixe menos. Agora, se você sabe implantar na camada certa, isso é uma coisa muito importante, que você vai aprender ao longo do tempo com experiência. Se você sabe implantar na camada certa, você pode trabalhar com um pigmento com baixa concentração e você também vai ter bons resultados, certo? E agora que falamos de fios, vamos falar de shadow. Shadow, ele pode ser feito como um sombreado ou ele pode ser feito com pontilhado. Existem essas duas opções. Quando é feito um sombreado, ele não tem tanta definição. Shadow também é conhecido como make-up shadow ou pontilismo, mas pontilismo é quando você, sabe quando você amplia a imagem e fica aqueles pontinhos? Isso é feito com uma técnica específica e eu indico para você então duas formas diferentes. Quando você vai trabalhar fazendo um sombreado suave, vamos falar de uma forma bem simples, uma rena que deu certo. Que a gente sabe que quando a gente faz a rena, fica linda aquela cor, em 3 dias a cliente não tem mais nada. Foi por isso que surgiu a micropigmentação, porque a rena sai muito fácil. Só que imagine você conseguir aquele efeito da rena de uma forma que fica fixo ali. Então esse sombreadinho da rena é isso que você pode ter com um pigmento orgânico. Por quê? Vamos lembrar? Porque ele tem mais espalhabilidade, certo? E aí ele vai te dar esse efeito desse sombreado suave. Agora, se eu quero fazer o pontilismo, o que eu vou fazer? Eu vou usar inorgânico. É fácil a gente entender, né? Ele tem pontas. E quando você passa, ele sai, né, da tinta, ele sai de dentro da ponteira do dermógrafo. Lembrando que shadow eu faço sempre com dermógrafo. Não que está errado fazer com Tebori, não está. Só que com dermógrafo é mais fácil e agride menos. Então, por isso que eu defendo essa ideia aí de usar a shadow sempre no dermógrafo. Como os inorgânicos eles possuem esse formato acircular e eles têm pontas, conforme ele vai passando e deslizando na pele, vão ficando esses pontinhos. Então isso fica uma dica ótima para quem tem um efeito legal de shadow de pontilismo, certo? E a técnica esfumada? A esfumada que os micropigmentadores não dão muita bola para ela, às vezes nem querem fazer esfumada, mas a gente acaba que precisa aprender, pelo motivo de que a nossa cliente, quando vai neutralizar um procedimento anterior, normalmente vai ser com esfumada. E aí, que pigmentos que a gente vai ter mais facilidade de preencher a pele? Vai ser com certeza os orgânicos, por quê? Por causa da espalhabilidade. Então, significa que não dá para fazer com inorgânico? Não, não significa, dá para fazer, mas você pode ter um resultado melhor por causa dessa forma de ele se movimentar na pele. Vale lembrar que essas estruturas que eu estou mostrando para vocês, elas são minúsculas, só dá para ver em super microscópio, só em laboratório. A gente não consegue pegar na mão e sentir essas esferas, tá certo? Mas a gente faz assim nesse formato aqui um pouquinho grande para você conseguir ter uma ideia e uma dimensão dessas partículas.